Pensando na estrutura do neurônio, nós devemos lembrar que o neurônio ele dispõe de uma região chamada de corpo celular, onde parte pequenos prolongamentos ou prolongamentos menores e um grande prolongamento que é o axônio. Também podemos lembrar que nesse axônio, e tão somente no axônio, eu vou encontrar a bainha de mielina. Então, várias bainhas de mielina vão surgindo e formando como se fossem estojos em volta do axônio e deixando uns espaços circunferenciais, que nós conhecemos então como nodos de Ranvier. Esse nodo de Ranvier, então, é um espaço circunferencial entre a cada lado, vamos dizer, né, da bainha de mielina, e nesses pontos, quando existe geração de energia, e nós sabemos pelo potencial de ação que é uma despolarização, por conta desse material da mielina que é isolante, o impulso então salta de nodo em nodo, chegando então ao que nós sempre chamamos de condução saltatória. O neurônio, nós sabemos também que ele dispõe dessa região do corpo celular e seus dendritos, e é de onde normalmente surgem os impulsos nervosos. Esses impulsos, então, caminham na direção do axônio e chegam até o terminal axonal. Então, sempre nessa direção. E aí diz-se que o estímulo, que o impulso nervoso no neurônio, ele é sempre unidirecional. Os neurônios eles podem ser classificados, e sempre essa classificação é para fins didáticos, quanto à posição. Quanto à posição, esse neurônio pode ser chamado de aferente, eferente ou neurônio de associação. Aferente, o nome diz, é aquilo que vem da periferia para o centro. As vias aferentes sempre trazem de fora para dentro. Então, esse neurônio aferente é aquele que é capaz de conduzir o impulso nervoso do receptor periférico lá para o sistema nervoso central. Ele é responsável, então, por levar informações, por exemplo, da superfície do corpo para o interior. Se houver uma situação de mais frio ou mais calor, isso é percebido pelos receptores na superfície. Esse receptor, então, ele está ligado a um neurônio aferente, a uma fibra nervosa aferente, e ele despolarizando, ele vai permitir relacionar, então, o meio externo com o meio interno e vice-versa. As informações do meio externo chegam ao meio interno e vimos aí no capítulo da homeostasia que o organismo então é capaz de fazer os ajustes. Então, extremamente importante para a homeostasia, o neurônio aferente. O neurônio eferente, o nome eferente quer dizer aquilo que sai do centro para a periferia. As vias eferentes são as que saem do centro para a periferia. E se ela sai do centro para a periferia, então ela vai conduzir um impulso do sistema nervoso central para o órgão efetuador que está localizado na periferia. E normalmente é um músculo ou uma glândula. Por último, nós temos aí o neurônio de associação, também chamado de interneurônio ou neurônio internuncial. Se ele é de associação, fica um tanto lógico imaginar que ele vai fazer a associação entre o neurônio aferente e o neurônio eferente. E é justamente isso que ele faz, a união dos dois tipos anteriores. E o corpo celular dele, assim como toda a estrutura dele, vai estar dentro do sistema nervoso central. Nós vamos estudar um pouco mais adiante que o sistema nervoso central, o sistema nervoso como um todo, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Central, localizado dentro da calota craniana e dentro do canal vertebral. E periférico, tudo aquilo que sai da calota craniana, tudo aquilo que sai da medula espinhal. Perfeito? Não necessariamente a gente vai ver depois que não é que sai da calota craniana, mas o que sai da base do crânio. Os nervos que saem dali são chamados de nervos cranianos. E os nervos que vão sair da medula espinhal vão ser chamados de nervos espinhais. O que é o neurônio de associação? É aquele que está, então, dentro do sistema nervoso central, em algum desses pontos citados, apenas fazendo a união entre o aferente e o eferente. Muitas vezes, um estímulo que está na parte traseira do animal, no final do pé ou do pé desse animal, para chegar até o córtex, que é dentro do sistema nervoso central, dentro da calota craniana, ele vai ter uma grande via para percorrer. Então, ele faz uso de um neurônio internuncial. Nós vamos ver isso mais adiante quando falarmos em reflexo. Aqui só uma visão de como se apresentam, né, os interneurônios, como se apresenta o neurônio eferente e como se apresenta
morfologicamente um neurônio aferente. Não é objeto do nosso estudo, a histologia vai tratar isso com vocês, então é meramente uma ilustração. Quanto à velocidade de condução, os neurônios são classificados por letra. Um neurônio do tipo A, do tipo B e C. O tipo A é aquele de maior calibre e há uma relação direta entre o calibre e a velocidade de condução. A, B e C significa, em modo decrescente, a velocidade de condução. As fibras do tipo A são grandes e mielinizadas. A mielina ajuda nesse transporte mais rápido, faz a condução saltatória. E eu tenho subtipos, o subtipo alfa, beta e gama. Alfa, a mais calibrosa, beta, a intermediária, gama, a de menor calibre. O que significa dizer que alfa, beta e gama têm velocidade de condução decrescente em função do calibre. Como exemplo, nós vamos encontrar os próprios receptores dos músculos esqueléticos, que próprio receptor nós vamos aprender que significa receptor do músculo, então podemos brincar próprio de quem? Do músculo. Então os receptores do músculo, os mecanorreceptores, mecano significa sensível à alteração mecânica, então mecanorreceptores da pele vão ser responsabilizados aí pelo tato. E as fibras gama, que não significa dizer que sejam de pouca velocidade, mas ela é de menor velocidade se comparada a beta ou alfa, elas são aí capazes, né, de levar ao sistema nervoso as informações de dor e frio. E finalmente tem o tipo B e o tipo C, que são de médio calibre e pequeno calibre, uma encontrada no pré-ganglionar do sistema nervoso autônomo e as outras encontradas como fibras pós-ganglionares do sistema nervoso autônomo. Vamos estudar isso aí no momento mais adiante, quando falarmos nessa parte do sistema nervoso. As células da glia, é importante que a gente lembre alguma coisa hoje aqui, porque as células da glia têm uma grande função, principalmente de sustentação e de nutrição do sistema nervoso. Ela deriva, essa palavra glia deriva do grego glu, que significa cola, e há, de fato, uma tendência a se pensar, né, que como se fosse todos os neurônios estão envolvidos por uma massa colante, que acaba sendo a glia. E ela faz parte, né, ela monta uma grande população, representa uma grande população de células, todas elas lábeis, então células que se multiplicam, diferente do neurônio, então, e existentes tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. E aí podemos adiantar que sistema nervoso central, o que está dentro da calota craniana e dentro do canal vertebral, e sistema nervoso periférico, tudo que está fora dessa região. E essas células da glia são de importância vital para os neurônios, e a importância vital porque tem a capacidade de fazer principalmente a nutrição. E essas são células que não produzem potencial de ação, tal como ocorre com o neurônio. E vai representar 70% do peso do sistema nervoso central dos animais. As funções, né, já disse, é o suporte então anatômico, o suporte estrutural para esses neurônios, tem a capacidade de fazer a nutrição neuronal, vamos ver qual célula da glia é responsável por isso, faz a proteção e a facilitação da condução para os neurônios, produz fatores neurotróficos, que significa dizer que ajuda no processo de recuperação, de reparação neuronal, quando necessário, permite a manutenção da interação funcional com os neurônios e ainda participa no mecanismo de migração, proliferação e guia axonal. O que significa isso? No processo de reparação, o processo de reparação ocorre quando ocorre morte celular. E havendo morte de parte desse axônio, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, quando ocorre morte de uma parte desse axônio, fica um túnel formado pelas células da bainha de Schwann, que são células da glia. E aí o neurônio, por um processo de reparação, ele começa a crescer e vai ocupando justamente aquele espaço daquele pequeno túnel deixado pelas células de Schwann, que na verdade são células da glia, como veremos daqui a pouquinho. Quais são, então, os tipos gliais? Existem as células de Schwann, como me referi, e também são chamadas de neurolemócitos, e são células que envolvem os neurônios do sistema nervoso periférico e com isso forma a bainha de mielina, que é uma membrana lipídica e rica em glicofosfolipídios e também colesterol. Existem os oligodendrócitos. São as células de Schwann? São as células de Schwann, mas aquelas que envolvem os neurônios, então não no sistema nervoso parasimpático, mas agora no sistema nervoso periférico, mas sim no sistema nervoso central. Elas também são sintetizadoras de mielina.
Um outro tipo é o astrócito, bastante conhecido, é o que está em maior população, é aquele que possui prolongamento citoplasmático, que une vasos e neurônios e com isso permite a nutrição e a manutenção dessa homeostase extracelular de potássio e outros íons também. Né? Vamos ver isso aí, que o potássio e o sódio têm uma tendência, né, a ser mantido no neurônio, sendo o potássio dentro, o sódio fora, e isso vai garantir um potencial de repouso, que nós já estudamos também aí para essa aula. Por último, essa microglia, discutível se a microglia ou micróglia faz parte do tipo glial, porque eles são características, são células que possuem características típicas de células do sistema imune. Efetivamente, são polimorfos nucleares, são leucócitos, que invadem o tecido nervoso com o princípio de garantir a fagocitose de agentes virais e bacterianos, restos celulares que vão estar naquele local. É um processo, então, imune, um processo de limpeza. Então, não é uma célula da glia como se pensou durante muito tempo. Certamente, a micróglia vai ser considerada daqui mais um tempo como um tipo não glial. As células da glia, então, dissemos que a mais importante talvez seja o astrócito, embora as outras também tenham a sua função, né, estrutural e também para a síntese de bainha de mielina, mas uma grande função, e daí que é a nutrição, é a responsabilidade do astrócito. O capilar, ele está nessa posição, o neurônio nessa posição, e o que o astrócito faz é abraçar de ambos os lados. E com isso, abraçando dessa forma, com esses prolongamentos longos, ele permite então que a nutrição saia do capilar, passe pelo astrócito e chegue até o neurônio. E o neurônio, por sua vez, pode fazer o intercâmbio de substâncias para a corrente sanguínea. Essa é uma figura que ilustra bastante o papel aí e permite a visualização desse astrócito extremamente importante para o sistema nervoso. Existe um processo de degeneração e de reparação, né? Então, assim, tanto degenera quanto regenera. E sempre há essa tendência de dizer que o neurônio, que o sistema nervoso, ele não se multiplica, de fato. No sistema nervoso não existem células lábeas e as células não se multiplicam. Mas caso haja uma solução de continuidade, um corte, que corte nessa região da bainha de mielina, a gente vai ter condição de recuperar essa célula. Se a lesão ocorrer no nível do corpo celular, aí não terá condição de regeneração. Eu terei apenas um processo de degeneração e essa célula morre por completo. Nessa ilustração, né, se a lesão ocorre no meio de uma bainha de mielina, de uma célula de Schwann, o que vai ocorrer é o que se chama de degeneração retrógrada. Todo esse pedaço, até chegar ao próximo nódo de Ranvier, próximo do corpo celular, ele acaba degenerando. Primeiro o neurônio se degenera e depois, em até 30 dias, essa bainha de mielina também degenera. E toda essa parte que ficou descontinuada do corpo celular, essa parte toda desaparece. Ela não tem como receber nenhuma proteína estrutural, porque a proteína estrutural ela viria da região do corpo celular, que nesse caso aqui nós estamos imaginando que esteja do lado de cá. Essa regeneração agora vai começar, então, a partir daquele nódo. Um pequeno prolongamento aqui, um toco, vamos dizer assim, ele começa a crescer e ele vai aproveitando o túnel deixado pelas células de Schwann, como eu disse anteriormente, e de tempos em tempos ele cresce, de tempos em tempos ele vai, e ao final do tempo, então, ele consegue chegar ao mesmo local que ele estava anteriormente. E com isso a gente consegue restabelecer aquela função. É o que ocorre e isso tem uma aceleração se você faz a fisioterapia. Aí vem o princípio da homeostasia. Quanto mais você exigir daquele conjunto muscular, mais vai haver necessidade de que esse neurônio supra com a sua função, que é garantir a sua despolarização e a contração. Então, a fisioterapia acaba sendo um estímulo para que esse neurônio faça o seu processo de regeneração de modo mais acelerado. Espero ter contribuído um bocadinho aí com o conhecimento e recordado um pouco os conceitos que nós já deveríamos ter em função do curso de Biofísica e Bioquímica que tivemos anteriormente, né?